Olá, alunos da José Gomes, aqui quem está falando é o Jorge, professor de Física. E esse exercício foi uma dúvida da Adalgisa, do terceiro ano, então eu queria estar falando um pouquinho para vocês aqui, é legal que todo mundo acaba vendo também. É um exercício sobre leis de Newton. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Um menino com massa de 38 kg sobe uma escada composta por 2 lances de 12 degraus cada lance. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a altura dos degraus como sendo 20 centímetros, determine o trabalho realizado pela força-peso quando o menino sobe somente o primeiro lance e depois quando ele sobe então a escada inteira. Então a gente precisa relembrar alguns conceitos que já foram vistos. Vamos pegar o primeiro, que é o conceito de trabalho. Trabalho, vou colocar aqui como T, mas a gente sabe que a letra do trabalho é o tal. Trabalho, ele é equivalente à força que foi utilizado para executar esse trabalho, a força vezes a distância percorrida. No caso aqui, força a gente vai ter como a força peso. Outro detalhe que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de trabalho, ele tem a unidade dele dada em joule. E joule é Newton que multiplica metro. Então, a partir do momento que eu tenho aqui em centímetros, eu preciso transformar isso daqui em metros. Então vamos lá fazer essas conversões em primeira mão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então, eu tenho lá 20 centímetros, 0,2 metros. Mas olha que a gente tem uma escada composta por 12 degraus e são 2 lances. Ele quer saber primeiramente no primeiro lance, então 12 degraus. 12 vezes 20, se fossem ali 10 vezes 20, a gente teria 200 centímetros. Então tem 220, 240 centímetros. No total, tem 240 centímetros, que correspondem a 2,4 metros. Então isso daqui, a gente sabe que no primeiro lance ele sobe 2,4 metros. E o que a gente tem que fazer então agora? Calcular qual é a força. A força, que nesse caso aqui é igual ao peso, ela corresponde à massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Então a gente vai ter o seguinte: eu tenho uma massa de 38 multiplicado pela aceleração da gravidade, 38 vezes 10, depois de meia hora de cálculos intensos, a gente chega ao resultado de 380. E qual é a unidade então? Força quilograma metro. Aliás, quilograma dividido por metro por segundo ao quadrado. Então a gente tem dessa maneira, quilograma metro por segundo ao quadrado. Então isso daqui é a força peso ou a força que vai atuar nesse nosso sistema. Então, tendo isso, é só a gente calcular agora o trabalho. O trabalho, então, corresponde à força que está aqui, e a gente calculou agora 380, que é multiplicado por 2,4. E isso a gente tem, então, 380 por 2,4 vezes 2,4, 912. Então a gente tem aqui 912 joules. Escrevi errado. Ou somente 912 J. Então isso daqui é a primeira parte. Subindo apenas o primeiro lance da escada. Vamos lá então analisar agora e fazer
a segunda parte do exercício. Vamos então para a sequência. Só voltando um pouquinho, aqui quando a gente tem a força é igual a massa vezes a gravidade, eu tinha colocado aqui uma barrinha, mas é o vezes. Isso daqui, essa unidade aqui, quilograma que multiplica a massa que multiplica a gravidade, ela é Newton. Então, sempre que a gente fala em gravidade, tudo que está associado à gravidade, toda a massa associada à gravidade, foi o que postulou Newton. Newton fez, então, ele fez o postulado da gravidade. Newton falou sobre gravidade e colocou todas as equações que a gente conhece a respeito de gravidade. Então, toda vez que a gente associa massa, que é o peso do corpo, relacionado à ação da gravidade, a gente vai ter, então, como unidade o Newton. Então, tem que lembrar, o Newton foi o cara que inventou, ele falou de gravidade, ele falou de peso, então a unidade disso vai ser sempre o Newton. Então a gente tem aqui o 380, que é o 380 Newton vezes metro, Newton vezes metro, é o que a gente vai ter então como Joule. E para completar o exercício, o trabalho em toda a escada, se no primeiro lance ele fez 12 degraus, e 12 degraus era 2,4 metros, o total, que seria mais um lance de escada, ele teria no total 24 degraus. Ou a gente multiplicaria isso daqui por 2. Em vez de ter 2,4, a gente teria 4,8 metros no total. Então, o trabalho total seria, então, os 380 newtons de peso ou de força-peso multiplicado por 2,4 vezes 2, que são 2 lances de escada, 4,8 ou 4,8. E isso vai dar, então, os 912 vezes 2. 1824 Joule. E assim a gente encerra esse exercício. Lembrando então que toda vez que se fala de trabalho, a gente também precisa ter deslocamento. Se você fizer qualquer tipo de esforço, aplicar qualquer força em qualquer sistema, e aquele sistema não tiver deslocamento, ele não se movimentar, a gente não teve também trabalho nenhum. Então, o trabalho é uma coisa que está sempre associado com a força e com a distância que aquilo foi deslocado. Então, a gente tem uma força, que nesse caso foi a força-peso, que se deslocou primeiramente a 2,4 metros e depois 4,8 metros, e a gente obteve 912 Joule para o primeiro caso, 1824 Joule para o segundo. Espero ter solucionado o problema aí da algisa. Quem tiver mais algum exercício assim que tem interesse de ver como que é realizado, pode passar para mim que eu tento resolver e passar para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.